Na última aula nós tivemos uma importante reflexão, né, a partir do relatório apresentado, de uma missão que foi realizada em outubro de 2021 em Manaus, né, um conjunto de relatores nacionais que estiveram aqui no nosso território, e nós assistimos juntos, né, aquela apresentação, né, de um conjunto de recomendações, que eram recomendações gerais e recomendações específicas para 7 comunidades que foram objeto da missão aqui em Manaus. E nós deixamos para vocês também uma missão, né? Que foi que vocês pudessem, a partir do relatório e a partir do que foi apresentado, né, no vídeo, que vocês apresentassem um destaque, aquilo que mais chamou a atenção de vocês em relação àquelas recomendações do direito a uma moradia e ao território da cidade de Manaus. E hoje eu vou apontar uma pessoa de vocês e você vai vir aqui na frente conosco partilhar qual foi o destaque que vocês fizeram. Tá bom? Vou pedir que a Kelly aí indique uma pessoa e logo em seguida você indica uma outra colega sua. Rodrigo. Rodrigo. Bem, pode vir aqui, Rodrigo. Rodrigo é uma aluna aplicada, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todos. Quem me ouve bate uma palminha. Agora tem que me ouvir mais de uma palminha. Tudo bom, gente? Como vocês estão? Como nos foi solicitado, né, a gente tinha que fazer um resumo sobre a nossa última aula. Eu fiz um resumo, se vocês me permitem eu vou ler, assim, pode ser, tudo bem? Só para destacar, dentro daquele relatório dos vídeos, uma coisa que me impactou bastante, me tocou bastante, foi a questão da componente indígena, das dificuldades, por exemplo, da comunidade Nova Vida dentro daquela missão denúncia, né? E aí uma coisa que me destacou foi isso, aquele caso da comunidade Nova Vida, né? Eu vou ler, tá bom? Eu vou tentar ser rapidinho. O direito à cidade, quando analisado em relação à comunidade Nova Vida, situada na zona norte de Manaus, assume uma dimensão crítica e também complexa. Essa comunidade é composta aproximadamente por 300 famílias indígenas, representando 14 povos distintos, e enfrenta um conflito local significativo. Isso ocorre devido à localização da comunidade sobre uma área que seria reconhecida como um cemitério indígena, gerando disputas territoriais e desafios substanciais. Essa situação levou a medidas judiciais em busca da regularização da terra, uma questão fundamental para garantir o direito dessas famílias indígenas. Além disso, a comunidade Nova Vida enfrenta necessidades urgentes, como apontado lá no relatório, nas recomendações, né? Por meio de condições habitacionais, visto que a habitação atual se considera inadequada e não atende às necessidades básicas de saúde e de segurança. Está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Sim. Garantir o direito à cidade para os povos indígenas implica em reconhecer as suas necessidades específicas em termos de habitação, saúde, educação, cultura e participação cidadã nas decisões que afetam as suas comunidades. Isso inclui a proteção dos direitos dos seus territórios tradicionais e o apoio à preservação de suas práticas culturais e modos de vida, mesmo que no ambiente urbano, né? No ambiente da cidade. Isso não é uma coisa que fica destacada da vida das pessoas. Para respeitar o direito à cidade dessa comunidade indígena, é essencial que as autoridades reconheçam e abordem os desafios específicos que elas apresentam. Isso envolve não apenas a regularização da terra, mas também o desenvolvimento de soluções de habitação que sejam adequadas e que respeitem as tradições culturais e a identidade dessas famílias. Além disso, o diálogo intercultural e a participação das comunidades indígenas nas decisões, não é somente chegar lá e alguém ter um momento de escuta, que é super importante, como as audiências públicas, mas seja um espaço que as pessoas possam participar, demandar, questionar, realmente fazer ali sua participação, né? Além disso, diálogo intercultural para garantir a participação das comunidades indígenas, como eu estava falando, nas decisões que afetam as suas vidas
para garantir a inclusão, a justiça no contexto urbano muito complexo. Parabéns, é muito significativo a sua apresentação. E você indica uma outra pessoa. Só quem estava aqui. Deixa eu ver. Não estava desse jeito. Pode apontar uma letra no nome? Ah, Pode ser. Ó, não. Pode ser M. Márcia. Maria de Fátima. Maria de Fátima. Ah, Mas a Maria de Fátima vai apresentar no nosso retorno do lanche, tá bom? vou querer palmas também. Muito bem, eu acho que a gente já iniciou essa aula de forma muito reflexiva, né? O tema que você trouxe em relação à memória e análise do relatório do direito da memória, a missão que foi realizada em Manaus, né? Em relação aos povos citadinos ou aos povos indígenas, já é de fato o tema que hoje o professor Pedro traz para nós como debate e reflexão, né? Que tem como tema os desastres de direito à cidade, né? Racismo ambiental, os desastres, deslizamentos, enchentes e seus efeitos na vida das pessoas vulneráveis. O nosso ministrador de hoje é bastante conhecido de todos vocês, né? É nosso colega de curso, né? E hoje é o nosso ministrador. Pedro Paulo de Miranda Soares, ele é antropólogo, professor da Universidade Federal do Amazonas, é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará, mestre e doutor em Antropologia da Universidade do Rio Grande do Sul, né? Federal do Rio Grande do Sul. Pela Federal do Rio Grande do Sul. Pesquisou sobre políticas públicas de saneamento ambiental, atuou no programa de apoio à reforma urbana, no programa de extensão da Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal do Pará. Os interesses de pesquisa são por antropologia urbana, memória, ecologia política, riscos e desastres socionaturais, políticas públicas e movimentos sociais. Então, vamos receber então o professor, mestre, doutor, o amigo Pedro Paulo. O Pedro vai trazer com esse tema, né? A análise dele é muito pertinente de duas cidades co-irmãs, né? Que é Manaus e Belém, né? Essa análise que ele traz em relação à questão ambiental está muito intrínseca também das intervenções que têm ocorrido lá no estado do Pará, mas também tem ocorrido aqui no Amazonas em relação aos programas socioambientais, né? Nas intervenções urbanísticas, né? E que envolve essa questão também racial, né? Porque muitas das vezes essas populações que demandam o poder público, demandam políticas públicas, demandam saneamento, quando chegam essas intervenções, eles são os primeiros a sair. E o porquê disso, né? Então é com você, Pedro. Obrigado, Dino. Boa tarde, pessoal. Complementando a apresentação que o Dino fez, né? Acho que como ele deve ter mencionado, eu sou natural lá de Belém, do Pará, né? Eu sou professor na UFAM relativamente recente, assim, acabei de fazer 2 anos agora. E aí, lá na UFPA, eu trabalhei durante 5 anos antes de vir para cá, num programa de apoio à reforma urbana, que era o PARU. Então, o PARU ele tinha uma característica muito interessante, que era fazer pesquisa e extensão ao mesmo tempo. Ou seja, a gente trabalhava muito com assessoria aos movimentos sociais e capacitação de movimentos sociais, de lideranças comunitárias em áreas impactadas por grandes projetos. Então, projeto de infraestrutura viária, projeto de saneamento, projeto de habitação. Às vezes o projeto ele já começava gerando impacto, já começava gerando controvérsias. Os moradores procuravam muito a gente para a gente dar um apoio, assim, tanto do ponto de vista
técnico, acadêmico, né, falando das pesquisas que já tinham sido feitas naquela região, naquele tema, mas também nessa interlocução com o poder público, né? Então a gente estava com os movimentos sociais e, assim, era frequente a gente ser chamado para reunião, aí ia debater com um promotor, ia debater até com o prefeito, assim, eu já conversei, sabe, numa audiência pública e tal. Então isso era uma coisa que me dava muito prazer, assim, trabalhar dessa forma, né? E aí quando eu vim para Manaus, cheguei aqui no início de 2022, né? Cheguei aqui, não conhecia ninguém, né? Estou acostumado a fazer pesquisa com o movimento social, então não... Cheguei aqui numa cidade que, assim, praticamente só eu e minha esposa, né? E os colegas da universidade, que a maioria dos professores da UFAM, bem, poucos são naturais de Manaus, né? Todos vieram de fora, que nem eu. Até que aconteceu de eu vir num evento aqui no SAIS e conheci o Dino. E quando veio a oportunidade de participar do curso, dando uma aula, eu perguntei para ele, pô, Dino, mas eu não posso participar do curso também como aluno, né? Porque, beleza, a gente é professor, a gente é doutor, tá, mas a gente é doutor naquilo que a gente estudou. Como eu nunca estudei em Manaus, então eu não sei nada de Manaus. Então, será que eu posso participar do curso, ver se eu aprendo alguma coisa? Ver se eu consigo estar próximo das pessoas, próximo dos movimentos sociais, que é uma coisa que me faz muita falta aqui em Manaus. Aí ele falou, tá, pode vir. Aí ainda trouxe 2 alunos também lá da UFAM, que é a Marcelene e o João Vitor, que estão aqui hoje. São meus orientandos, né, de TCC. A Marcelene mestrado, em breve, né? Pois então, gente, passada essa introdução, esse é o tema da minha aula de hoje. Pode passar, gente. Plano da nossa aula, né? Eu vou começar falando sobre raça e racismo, entrando no conceito de racismo estrutural, que trabalha o nosso ministro Silvio Luiz de Almeida, né? Vamos falar de racismo ambiental, desastres, né? E desastres, vou falar um pouquinho sobre deslizamentos aqui em Manaus e as inundações em Belém. Aí eu aviso assim, que o tema que eu domino mais são as inundações em Belém, porque foi o tema da minha tese de doutorado. Então, já peço licença poética nesse sentido. Ótimo, agora. O que eu citei é justamente Mike Davis, né? Exatamente, é ótimo esse livro, né? Então, eu queria falar sobre conceitos básicos agora, na minha área, que é antropologia, que é raça e etnia. Então, assim, no primeiro momento, isso eu estou falando do século XVI até o século XIX, o conceito de raça, ele está ligado a um contexto impositivo colonial, ou seja, foi um conceito que os europeus criaram para conseguir dar conta das diferenças de aparência, de cultura entre os povos. Então, imagine, os europeus durante muito tempo não saíram da Europa, conheciam pouco povos da Ásia, África, Oceania. Quando eles chegaram nesses lugares, encontraram povos completamente diferentes do que eles estavam acostumados. Obviamente que estranharam a presença desses outros povos, a aparência, a cor da pele. Então esse conceito de raça, ele foi criado na época para classificar os povos do mundo em termos da sua aparência, características físicas, mas também de modo a assegurar a superioridade do homem europeu que precisava dominar, subjugar, colonizar esses povos. Então, aqui vocês têm aqui do lado, olha, essa imagem aqui é de estudos craniométricos. Eles faziam na época, né, no século XIX, ou seja, eles associavam muito a ideia de raça com características físicas e biológicas, né? E eles tentavam fazer uma correlação entre essas características e a personalidade dos indivíduos. Então eles mediam o comprimento da testa, a espessura do nariz, o formato dos lábios. E aí, a partir daí, tentavam classificar, né, as pessoas em raças diferentes. Nessa época, para vocês terem uma ideia, havia teorias concorrentes a respeito dessa ideia de raça. Não sei se vocês já ouviram falar da teoria monogenista e a teoria poligenista. Vocês já ouviram falar? Há muito tempo, né? Então, teoria monogenista era uma teoria que dialogava com a Bíblia. Então, os adeptos dessa teoria acreditavam que havia um centro de criação e que a humanidade toda tinha saído desse centro de criação. Por exemplo, Adão e Eva, né?
Então a humanidade teria saído daquele lugar só. Então, por conta disso, haveria uma humanidade só, com pequenas diferenças em termos de aparência, em termos de cultura. Os poligenistas eles meio que se contrapunham a essa ideia. Eles tinham uma ideia que na época se pretendia como científica, que era, eles diziam, olha, não existe um centro só de criação, existem vários centros de criação, os grupos humanos diferentes, eles apareceram nesses centros diferentes, então cada grupo humano, ele corresponde a uma raça diferente, então completamente distinta uma da outra, e essas raças elas não podem nem se misturar. Então daí, né, desse momento que surge também a ideologia arianista, né, do nazismo, essa ideia de que existem raças puras que elas não podem se misturar sob pena de perder as suas características ou de dar origem a um indivíduo que eles diziam assim, degenerado, né, que seria o mestiço. Mas são as teorias racialistas do século XIX. Aí durante o século XX, porque a etnia, ela está ligada muito mais à distinção das características herdadas, ela dá muito mais valor para os aspectos históricos e culturais, a ideia de uma herança comum, uma experiência histórica comum. Então, quando você pode, por exemplo, uma etnia indígena, você está querendo dizer o quê? Que aquele grupo ele possui uma história comum, possui uma memória comum, possui uma vivência comum que atravessa os séculos enquanto uma unidade, enquanto povo, né? Então a gente utiliza esse termo etnia. O termo etnia, ele ganhou mais aceitação entre os antropólogos porque ele deixa um pouco de lado os aspectos biológicos de raça. Por que eu estou falando isso? Porque com o tempo também, paralelo ao desenvolvimento desse conceito de etnia, o que aconteceu também foi o abandono do conceito biológico de raça. Então, hoje em dia, os cientistas eles já descobriram que, do ponto de vista genético, a quantidade de genes que influencia na cor da sua pele, no tipo do seu cabelo, na sua aparência física, ele é mínimo. Então, biologicamente, a ideia de raça não faz sentido mais para a ciência. Aí vocês podem me perguntar o seguinte, tá, Pedro, então, já que a ciência, a biologia diz que não existe raça, você está falando de raça, então você é racista, né? Aí eu falei, não necessariamente. O conceito de raça, ele vem sendo recuperado no Brasil, nos Estados Unidos, por movimentos sociais, enquanto uma categoria sociológica, política, antropológica, ou seja, ele é uma categoria que permite a gente falar das desigualdades sociais, e isso é muito importante num país como o Brasil, que foi construído a partir da exploração da mão de obra escravizada de negros indígenas. Então existe algo nessa estrutura colonial que permanece nos dias de hoje. E a gente fala, por exemplo, do acesso à educação, acesso às políticas públicas básicas, saneamento, de habitação, né? A segregação socioespacial nas cidades, ela é uma herança desse período. Vocês têm uma ideia? Assim, 1850, 2 anos depois da promulgação da Lei do Ventre Livre, né, que estipulava que aqueles filhos de escravos que nasciam não seriam escravizados, o governo brasileiro promulgou a Lei de Terras. A Lei de Terras, ela estipulava o quê? Que só teria acesso à terra mediante pagamento. Ou seja, ela tirou uma grande parte da população negra, pobre, recém-liberta daquela época, do mercado formal de terras. As pessoas não tinham condições de comprar. Então, o que as pessoas elas fizeram? Elas se dirigiram para aquelas áreas onde ninguém queria morar. As áreas fora da cidade, dos morros. Aí surgiu a primeira favela do Brasil, o Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Fica ali do lado do Museu do Amanhã. Não sei se vocês já viram, já foram lá, viram foto do Museu do Amanhã. Então, quer dizer... Oi? Pois é. Ele está assim, constantemente, né? As pessoas vão sendo expulsas e tal, está sendo transformado num ponto turístico, meio que para se enquadrar ao ideal de urbanização
ali daquela área agora, né, que é o Museu da Manhã, o Boulevard Olímpico. E aí vem as ofensivas também, né, porque aí as favelas, que elas ficavam também muito dentro das cidades, muito expostas aos olhos dos turistas, por exemplo, elas vão sendo também retiradas, né, a partir de uma série de artifícios, né, de políticas habitacionais e tal, com a desculpa de melhorar a vida das pessoas. Então vocês entendem do que eu estou falando, né? Quando eu digo que essa estrutura social, ela influi inclusive na forma das cidades, na maneira como as pessoas vivem ainda hoje. Aí vem o nosso ministro, Silvio Luiz de Almeida, aqui nesse livrinho. É muito interessante, assim. O Silvio Luiz, ele é muito didático, né? Muito inteligente, assim, muito elegante, né? Na forma como ele fala, se expressa e tal. E como ele escreve também. Então o Silvio Luiz, ele vai dizer o seguinte, olha, existiu o racismo, é impedida de entrar no local, né? Então é atribuído um tratamento diferenciado a ela em função da cor da pele, em função da origem, né? Então isso é conjuntural, né? A pessoa é ofendida, né? Por exemplo, o Vinícius Júnior sofreu racismo na Europa. Esse é o racismo conjuntural, né? Alguém vai lá, xinga, aí a gente vai, diz que está errado, cancela a pessoa, acha que resolveu. Demite o jornalista que fez um comentário racista, né? Cancela. Estou dizendo que a gente não deve combater esse tipo de racismo, né? Racismo conjuntural, racismo individual, mas existe uma outra forma de racismo muito mais profunda, muito mais arraigada, que é esse racismo estrutural. O que ele chama de racismo estrutural? Que não é uma decorrência da própria... o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, o modo normal como se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares. Não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O que ele quer dizer que o racismo ele corresponde ao modo de funcionamento normal da sociedade? Vou dar alguns exemplos. Quando você pensa, né, no caso do Brasil, essa foto é lá de Belém, da minha pesquisa, que 60% dos brasileiros com renda de até 1,9 mil reais, R$ 1.900 por mês, né, não tem acesso a abastecimento de água e tratamento de esgoto, né, e que, dentre os mais pobres, 32% da população negra não é atendida com abastecimento de água, ou que 37% da população negra vive em regiões sem rede de esgoto, e que a maioria tem menos de 19 anos e não completou o ensino fundamental, quer dizer, isso é racismo estrutural. Aí a pessoa não tem saneamento, a pessoa mora num local que sofre constantes alagamentos. A gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar. Como é que você vai estudar com a água no seu joelho? Como é que você vai estudar com o esgoto que estava lá fora nesse canal, voltando pela janela da sua casa? Como é que você vai sair para trabalhar com uma rua alagada? Como é que você vai buscar ajuda de saúde, por exemplo? Como é que você vai ter uma saúde boa, uma alimentação decente dessa forma? Então é uma cadeia de causalidades que vão meio que se multiplicando, se desdobrando para outros âmbitos da vida que não só o saneamento, né? Então, quer dizer, a falta de saneamento ela vai impactando outros âmbitos da vida da pessoa, as relações familiares, a educação, o acesso à saúde, a mobilidade, o direito de vir, direito à moradia digna. Então, quer dizer, isso é racismo estrutural. Pode passar. Você pegar, por exemplo, Manaus, 12% só da população... Oi? Muito preconceito. O quê? Pois é. Aí tu pega, por exemplo, 12% da população tem o esgoto tratado só em Manaus. Águas de Manaus constrói a sua subestação, a sua subestação de tratamento de esgoto ali do canto, mas aquilo ali opera com 20% da capacidade. Por quê? Porque as casas não estão, as residências não estão conectadas na rede coletora. Investimento em saneamento que não gera retorno, né? Vejam aí.
A cidade ocupa o 6º lugar entre as 10 piores cidades do Brasil em relação à cobertura de esgotamento sanitário. Em relação à coleta do lixo, esses dados aqui da coleta são de 2010. Tá? Eu vou passar depois para vocês essa apresentação com as referências direitinho. Mas você vê, por exemplo, que 18% da coleta seletiva de lixo só é realizada. E há uma recuperação de quase 2% ali de materiais recicláveis em cima dessa coleta. Então é muito pouco em termos da coleta de lixo. Essa daí é de 2010, né? 2010. Eu acredito, professor, que hoje a realidade em relação à coleta de material reciclável, eu acredito que tenha aumentado bastante, porque nós temos hoje bastante associações, principalmente nas áreas periféricas, né? Então, eu acredito que o que falta, que é uma coisa que o Francisco sempre fala, é nós conseguimos expandir o que é material reciclável, como fazer, né? Como coletar, para quem encaminhar. Porque, por exemplo, as pessoas elas coletam, elas separam, lavam as embalagens, mas quando o lixeiro vem, ele leva tudo, né? Junto. E a outra questão é a coleta do lixo. Realmente, hoje nós percebemos a ser mais frequente. Até no domingo tem coleta de lixo. Então, eu acho que hoje nós estamos com um percentual bem melhor. Graças a Deus, né? A gente torce por isso, né? Ela tocou no meu nome, me escreve aí. Quer falar, seu Francisco? Com certeza. Fique à vontade. Primeiro, questão do negro, né? Porque nós temos 2 pretos bonitos, né? E assim, a questão do racismo, tanto fase estrutural, cultural que você fala, eu ultimamente venho discutindo e venho se discutindo bastante a questão da gente fazer um engajamento geral na sociedade, né? Como eu falei aqui na última aula aqui, na defesa das mulheres, entra na porrada criança, adolescente, adulto, idoso, mulher, tudo, certo? Todo mundo sofre. Então, a gente tentar amortecer mais esse sofrimento, cara, tem que todo mundo se engajar. Por exemplo, amanhã eu vou ter uma reunião com o presidente do IBAMA aqui, porque se a gente trata de meio ambiente, se a gente está preocupado com o meio ambiente, a gente tem que estar engajado, como você falou, sociedade civil organizada junto com os órgãos. Exato. Porque só os órgãos não vão resolver. Tá? A questão do lixo que a Helena falou que eu sempre toco mesmo. Nós temos que fazer isso. Tem que ser real. Nós não precisamos, não podemos estar com mimimi, não podemos estar com lambança, desculpa a expressão, nós temos que ser real. Você vê o jornal, tem várias comunidades aqui no Amazonas que tinha seca, mas não como agora. Eu nunca vi tanto peixe morto, nunca vi tanto boto morto. E a gente se manca e começa a se engajar nessa luta, ou daqui mais um dia que vai estar seco aí no sol e nós, morto, né? Então, essa questão é uma questão que precisa envolver todos. O momento urge para todos, seja os órgãos oficiais e sociedade civil organizada. É importante que esteja organizada, porque todo desorganizado atira para um lado e para o outro e não sai nada. Por isso que eu sempre parabenizo o Dino por esse espaço aqui, e eu espero que esse espaço, pessoas aqui estejam reproduzindo isso, né, nas nossas comunidades, e precisamos fazer isso. Hoje eu conversar com a Helena, que ela faz parte do projeto aí, eu já vou começar na comunidade a tratar essa questão do lixo, né? Por quê? Porque pelo menos 90% da população de Manaus joga lixo na rua, entendeu? Não recebeu nenhum tipo de educação em canto nenhum, nem em casa, nem na escola, nem na igreja, nem em canto nenhum. Ou seja, ou a gente muda, ou a gente percebe e se engaja na luta para tentar salvar esse planeta, senão os próximos que vão morrer seco, que nem os botos e os peixes, vai ser nós. Ah, e hoje, eu até coloquei num vídeo, está sem água nas comunidades. Em Manaus está jorrando água. Para todo canto que você vai em Manaus tem água jorrando. Sim. Nos nossos igarapés, tudo poluída. E aí, vamos ficar esperando? Ou vamos descruzar os braços e ir para a luta para despoluir esses igarapés? Sempre acho também que o curso é muito importante aqui, mas o curso ele também é uma desculpa, eu imagino, também para a gente se encontrar, né? Para a gente se fortalecer também, para a gente se articular, né?
no movimento. Então, a gente vem para cá com a desculpa do curso, mas na verdade a gente está se encontrando, né? Porque senão fica todo mundo fragmentado, né? Lembra do que o professor falou, né? O espaço urbano é fragmentado, né? Quem era o professor que falou mesmo? O Marcos Castro. Marcos Castro, exatamente. Senão a gente fica fragmentado, cada um na sua comunidade, né? Mas é isso aí. Aí, em relação aos índices de saneamento em Manaus, eu encontrei um recorte interessante aqui que fala o seguinte: os piores indicadores da presença de esgotamento sanitário foram observados entre as mulheres indígenas, pardas e pretas, ou seja, dentro do recorte racial, étnico-racial, existe também esse recorte de gênero. Então, entre aqueles que estão mais vulneráveis, existem aqueles que estão ainda mais vulneráveis, né, em relação a esses indicadores, né? Isso é cidade de Manaus, eu estou falando. Pode passar. Aí vem um dos temas centrais, né, da nossa aula de hoje, racismo ambiental. Vocês já ouviram falar do reverendo Benjamin Chaves, lá dos Estados Unidos? Pois é, né? Não, a história dele é um filme mesmo, né? Porque assim, Benjamin Chaves, sempre contando um pouquinho da história dele, ele era um pastor, um homem religioso da Igreja Unida de Cristo nos Estados Unidos. Ele, em 1971, aliás, 72, né? Ano que o Dino nasceu. Em 1972, ele foi chamado para um protesto lá no estado da Carolina do Norte, daqueles estados do sul, né, que tem segregação sociorracial e tal. E aí, quando ele chegou lá, ele estava tendo um protesto por conta das escolas segregadas, né? Porque vocês sabem, antigamente nos Estados Unidos, os negros eram proibidos de estudar nas mesmas escolas que os brancos. Então ele chegou lá num protesto contra a segregação nas escolas. Aconteceu uma confusão, acabaram explodindo uma bomba numa loja de conveniência. Ninguém morreu na explosão dessa bomba, só o patrimônio foi danificado. Aí ele foi preso com mais 9 pessoas, né? Tipo, 9 homens negros e uma mulher branca. Foi preso. Esse julgamento foi assim, uma coisa absurda, porque o juiz, ele conseguiu fazer com que o júri fosse todo composto por pessoas do Ku Klux Klan, pessoas racistas. E aí, logicamente, que essas 10 pessoas foram condenadas, né? E a condenação deles, somada, dava mais de 300 anos de cadeia. Até que em 1979, ele foi concedido perdão a ele, né? Ainda ficou preso vários anos, injustamente. Aí foi concedido perdão a ele, né? Foi reconhecido que o julgamento dele foi um julgamento injusto, né? Aí o que ele fez? Aí ele continuou fazendo a mesma coisa que ele fazia antes, né? Porque era uma visão muito interessante da espiritualidade, né? Veja, eu caminho no caminho de paz, mas a paz ela não existe enquanto existir injustiça, né? É um pouco a concepção que eles tinham, assim, uma concepção religiosa e política, né? É muito interessante. Aí, em 1982, ele foi para um outro protesto, que era um protesto contra o lançamento de lixo tóxico nos arredores de uma comunidade negra, nesse mesmo estado. Ele estava dirigindo na estrada e quando ele viu, tinha um carro de policiais atrás dele, né? E ele, sou um homem marcado, né? Já tive preso e tal, ficou com medo, parou, o policial se aproximou dele e qual foi a advertência do policial? O policial falou que ele estava dirigindo muito devagar. Aí ele foi preso de novo. Professor, aconteceu um caso hoje, no ônibus. Um cara desceu, brigou com o motorista porque ele estava dirigindo muito devagar. Aconteceu hoje. Foi a Está acontecendo mesmo em Manaus. maior coisa. Aí olha só o que aconteceu. Aí ele foi preso. De novo. Ele foi preso de novo, jogaram ele na cela. E aí lá de dentro da cela ele grita: isso é racismo. Isso é racismo ambiental.
É a primeira vez que ele usou o termo, né? Então vejam que interessante, porque foi um termo, ele não nasce assim dentro da universidade, não foram intelectuais que criaram esse termo, racismo ambiental. Foi um pastor negro quando estava preso. Interessante, né? Pode passar. Essa é uma outra liderança também da época, né? A Dolly Burnham, ela morreu esse ano, em agosto, mas ela também era uma ativista, tal, ela estava organizando esse protesto para o qual ele estava indo e ele foi preso, né? Aí o racismo ambiental, no caso, não só estava havendo depósito de lixo tóxico, que essa substância, na época, uma substância que foi até proibida depois dos Estados Unidos, ela se chamava policloreto de bifenilo. Aqui no Brasil, ela se chama ascarel, o nome dessa substância. Ela é utilizada em adesivo, produção de tinta, plástico. Ela causa câncer, má formação congênita de crianças, né? Intoxicação, enfim, esse tipo de coisa era despejado nos arredores das comunidades negras nos Estados Unidos. Aqui ela presa também, ó. Agora eu fico assim, olha a elegância delas, né? Como elas iam protestar. E aí ela também nunca deixou a militância, né? Morreu esse ano agora. Uma figura importante também no movimento. Aí vejam também a representação das mulheres, né? Sempre à frente dos movimentos. Ele era o homem, ele era o cara, era o pastor, mas quem sustentava o movimento eram as mulheres, né? Que iam lá pra frente, que iam cozinhar para todo mundo que estava ali. Até hoje, né? Só ver quem é que está aqui, cadê os homens? A gente coloca os homens porque os homens, às vezes, pela sociedade, infelizmente, eles são mais respeitados. Tem lugares que, se for uma mulher, a quem está lá ele quer diminuir por ela ser, simplesmente por ela ser mulher. Não é questão intelectual, por ela ser mulher. Aí quando vai o homem, é de homem para homem, é diferente. Aí nós mulheres estamos aqui atrás, dando todo o aparato, e muitas das vezes os homens crescem e aí a gente vê isso na Assembleia Legislativa, a gente vê na Câmara de Vereadores, nos congressos nacionais, né? Então, exatamente. Não, e era interessante assim que elas iam e levavam os filhos também para os protestos, né? Tem um depoimento dela assim, muito forte, que ela fala que uma das vezes que ela foi presa, ela observava a filha dela de longe, né? Criança, assim, tipo, olhando para ela e tal, mas... Enfim, era a lição que ela estava dando também, né? De lutar contra a injustiça, no caso, a injustiça ambiental, racismo ambiental, né? Então, isso foi um pouco do legado que ela deixou também, né? Não foi em vão também o que ela passou. Pode passar, gente. Isso aqui foi um estudo feito, aí aqui já é um trabalho acadêmico, né? Que está nesse livro aqui, chamado O que é Injustiça Ambiental. Aí esse livro cita esse estudo, que foi um estudo feito lá nos Estados Unidos também, sobre a coincidência de depósitos de lixo tóxico e comunidades de minorias étnicas, né? Então, tem, por exemplo, representado ali, é que não dá para ver direito, mas, por exemplo, a bolinha são comunidades negras, quadrado são comunidades de hispânicos, de latino, o triângulozinho são comunidades indígenas. Aí, com base nesse estudo, que o reverendo Benjamin Chaves, aí ele foi elaborar, então, o que era esse conceito de racismo ambiental. Pode passar. Aí ele fala, né, olha, racismo ambiental é imposição desproporcional, intencional ou não, mas a gente sabe que nesses casos era intencional, porque a própria prefeitura dessas cidades, ela negociava a localização. Os locais, com as empresas, os locais onde seriam depositados esses rejeitos. Assim. Mas ele está dando uma colher de chá, está dizendo assim, intencional ou não, de rejeitos perigosos às comunidades de cor. Aí por que isso acontecia? Aí ele explica. As terras ao redor dessas comunidades eram as terras mais baratas, né? Então as empresas conseguiam adquirir com maior facilidade. A população local era subrepresentada em termos políticos, né? Então não tinha força para se opor a esses projetos. Os moradores não tinham para onde ir.
Eles iam se mudar para onde, se saíssem dali? Provavelmente para uma outra comunidade do lado de um outro lixão tóxico. Então tem esse problema também. Isso que eu falei, né? Subrepresentação das comunidades nos órgãos que tomavam essas decisões sobre a localização desses depósitos, né? Pode passar. Aí aqui em Manaus, por exemplo, nós não temos esses depósitos. Até, de repente está tendo. Mas o que seria, no caso, quais seriam os nossos, entre aspas, depósitos de lixo tóxico? A gente se preocupa aqui. O que traz risco para nossas comunidades? Aí um exemplo é esse, né? Do deslizamento que aconteceu lá na comunidade Nova Floresta, na Zona Leste, né? João Paulo também, isso lá são áreas próximas, né? Uhum. João Paulo também a prefeitura teve, eu não lembro se foi ano passado, quando atrasado, abriu uma cratera. O Francisco que mora mais próximo do lago, ele sabe a realidade. E muitas famílias moram na parte de baixo. Sim. Foi muito triste o que aconteceu lá. Aqui atingiu mais as famílias que moravam na parte de baixo, né? E aí tu tinha, assim, entre as 8 pessoas que faleceram, né? 4 eram crianças, né? E 4 dos que faleceram eram venezuelanos. Então, aqueles que estavam ali também morando naquela parte de maior risco, a maioria eram também estrangeiros, né? Eram venezuelanos. Então, às vezes, o migrante está numa situação de maior vulnerabilidade ainda. Então, o que é isso? Racismo ambiental. E aí ele fala, né? Encontrei o registro que a ocupação acontecia há 5 anos e que ela era reconhecida já pela Defesa Civil como área de risco. Pode passar, gente. Isso daí se refere a uma desigualdade social, né? Exatamente. Porque todas as ocupações que existem em Manaus, as pessoas não estão ali porque elas querem, são necessitadas. Por isso elas se encontram ali naquele local. E se for ali na região do a pessoa sente no coração uma dor tão grande, porque aquilo dali não é porque elas têm uma necessidade de passar por aquilo. E ali elas só queriam procurar o descanso e encontraram a morte. Por uma desigualdade social. Se a gente for lá perto, aí caiu o barranco todo em cima das casas lá embaixo, como se fosse uma lavada de água. E se for lá na parte de cima, tem só como daqui pro bebedouro, aqui onde eu tô, para chegar nas casas na parte de cima da rua, porque ela comeu a rua todinha. E lá no João Paulo também tem outra área que a prefeitura estava até tentando aterrar. A cratera é muito grande. E enquanto está o verão, em vez deles agir para ajudar a comunidade, não, eles não estão preocupados com isso. Aí quando começar a chover, vai acontecer outra tragédia de novo. Exatamente, né? É algo completamente previsível. Mas aí, além da desigualdade social, existe o papel do Estado soberano na nossa sociedade, que é o de fazer viver e deixar morrer. Tem conhecimento. Porque eles têm o conhecimento, né? O público tem o conhecimento, como o senhor falou aí, né? Que já fazia mais de 5 anos, né? Que eles sabiam da situação e não fizeram nada para ajudar essas pessoas, para tirar, né? Exatamente. As pessoas, para colocar uma moradia digna. São chamadas de moçorocas, né? Mas é isso que a colega estava dizendo, né? Sempre me lembro do professor Marcos Castro, o espaço urbano é fragmentado, as pessoas não moram nessas áreas porque elas querem. E o pior é que, tipo assim, ó, todos nós votamos, né? E eles precisam da gente para votar, para eles estar lá dentro. E mesmo assim, eles fazem a desigualdade, é porque eles dependem da gente. Depende da gente, que é aquilo, tipo, a gente são pobres, eles dependem da gente para estar lá em cima. E do mesmo jeito, quando eles estão lá em cima, eles pisam e desmiuem e fazem desigualdade social. Porque eu vejo que na Zona Norte e a Zona Leste são as mais afetadas nessa situação, tanto em escola, como em infraestrutura, como lixeiro coletivo, água, porque a água é difícil, energia, tudo isso. Então é uma desigualdade social, é mais com a Zona Leste e com a Zona Norte, e aí prejudica todo mundo. Sim. Mas o que é isso, né? Que tu estás falando? É racismo ambiental. Agora, assim, uma coisa que eu não falei, a questão racial no Brasil, ela é muito mais complexa, por exemplo, que nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem uma gota de sangue negro, você é considerado negro. Então, a Mariah Carey, ela, por mais branca que ela pareça, ela não vai ser
ela não vai ser considerada negra. Aliás, ela não vai ser considerada branca, ela vai ser sempre negra. No Brasil, a cor da pele, ela vai se juntar com outros marcadores sociais. Então, vou dar só um exemplo. Eu já estagiei no Poder Judiciário, lá no Pará. Aí eu estava fazendo um trabalho de memória sobre os desembargadores que já tinham sido presidentes do Tribunal de Justiça. Aí tinha um lá, eu me lembro assim, já antigo, né? Ele era assim, visivelmente um homem negro. Mas na ficha dele, colocaram assim, moreno. Ou seja, deram uma embranquecida no desembargador, porque não podia ter desembargador negro. Entendeu? E aí o contrário também acontece. Ou seja, além da cor da pele, existem outros marcadores que vão influenciar na forma como as pessoas vão te ver ou te tratar. Aí vem a classe social, o bairro onde você mora, a localidade do bairro onde você mora, o modo de se vestir, o modo de falar. Então as pessoas elas vão sentir também um tratamento diferenciado, né? Ou seja, a discriminação, né? Que era a atribuição de tratamento diferenciado com base na cor da pele e da aparência. Da mesma forma, por exemplo, se fosse negro. Então a gente nas ciências sociais, a gente tem utilizado muito o termo de pessoas racializadas, para pensar aquele que de repente não vai se identificar ou não vai ser identificado como negro, mas que pela presença de outros marcadores sociais ali também vai sofrer algum tipo de discriminação. Às vezes o próprio reconhecimento, né? Por exemplo, quando nós atendemos as famílias, pergunta, na minha ficha tem, você é indígena? Aí a pessoa diz não, ela diz, eu não sou indígena, mas a mãe da minha mãe, ela era. Aí eu falei, qual é a etnia? Eu não sei, mas ela era do município tal, entendeu? Então ela não se identifica como indígena, ela acha que a mãe dela, até a mãe dela era, mas dela não é. Entendeu? Então é uma coisa de identificar. Então, por não ter essa identidade, ela não consegue se ver, né, como indígena. E ela é indígena. Mas é uma pessoa, mas ela pode ser vista como uma pessoa racializada. Porque ainda tem isso, né? Tanto aqui no Amazonas como no Pará, existe essa presença muito grande do componente indígena. Então, as pessoas às vezes não se reconhecem como negro. Mas a pessoa sofre discriminação também por conta de outros marcadores. Então a gente diz, pessoas racializadas, né? Ela não é reconhecida ou não se reconhece como negro, mas tampouco será vista e tratada como branco. Eu só queria comentar só uma coisa, porque Pode falar. sobre racismo, né? Nós, quando eu tenho a minha casa, com os outros amigos que moram na nossa cidade, na área presa, nós viemos de lugares assim, das partes desalagadas, certo? E lá só era professor e militar que morava ali. O preconceito que nós encontramos ali embaixo foi grande. Só nós sabemos, como líder que eu sou, a gente sofreu na pele para vencer a batalha que a gente hoje está lá. Entendeu? Então, quando alguém saía de lá de baixo para ir para o colégio, dizia, olha, não deixa ele entrar porque ele é ladrão. Ele veio do alagado. Ele veio isso. Aí a gente ficava ouvindo, como meus filhos estudavam no colégio, nós não tínhamos colégio, podia estudar no colégio de uma mala para cima porque era só o pessoal militar e funcionário público. Beleza. Aí nós se juntamos, a comunidade se juntou, esse cidadão estava junto com a gente, fizemos uma reunião, solicitamos um colégio para baixo, solicitamos 2 colégios lá hoje. Hoje, os filhos dos militares, dos funcionários públicos, estudam no colégio. Tereza Tupinambá hoje é um colégio de militares agora. A vitória que nós tivemos lá embaixo foi uma conquista nossa comunitária, porque a gente enfrentamos muita barreira. Não só como discriminação desalagado, mas como se chamado de taxado como ladrões, como os bandidos, ele não pode descer porque a área é vermelha. E nós trabalhamos muito. Hoje, nós estamos ganhando conquista através da nossa presença, junto com os jovens, trazendo dança, trazendo cultura, esporte, fazer tudo nós temos lá embaixo. E todos eles descem para jogar lá embaixo com nossos filhos. E é um prazer, sabe, de como líder comunitário da área, dizer assim, temos vencido, mas ainda tem algumas coisas, mas vamos vencer. A Bel agora está morando lá, né, Bel? É mentira que eu estou falando? Diga que é verdade.
gente, como líder comunitária que trabalha na área, a gente recebe muita demanda de forças negativas que a pessoa só vem para dizer assim, ó, não vai dar certo. A gente tem que persistir porque a gente conquista através do zelo nosso e da força que a gente tem de dizer que a gente tem dinheiro. Só eles podem, nós não podemos. Sim, nós podemos ir em frente e melhorar muita coisa como nós já melhoramos embaixo. Tá bom? Não, acho que a senhora entendeu exatamente o que eu estava querendo dizer, assim, sobre esses outros marcadores, né? Que influenciam, que isso também é racismo. É racismo. Eu passei por isso. Rapidinho, o seu Francisco tinha pedido a palavra. Já passa para a senhora. Acho que foi o que a moça me falou. Eu acredito que não seja um controle, né? Porque existem muitas pessoas que vão para essas invasões que realmente precisam. Eu não conheço muitos que a gente já lutou para correr, que tinha casas, vilas, carros e tudo. E chegava como um bonzinho, né? E vai ocupando esses espaços. A famosa indústria da invasão é uma. Tem gente que construiu um império invadindo casa como um bonzinho. Entendeu? Então eu acredito, por isso que eu digo que a gente tem sim que continuar discutindo os problemas, mas está na hora, passou da hora de a gente começar a discutir soluções. Senão a gente vai passar o resto da vida só discutindo os problemas e não vamos resolver. Por exemplo, a união da sociedade civil organizada junto com o poder público. Nós tivemos lá no bairro João Paulo, conseguimos uma pessoa da Secretaria Municipal fiscalizar. Se o cara joga lixo, mano, não joga aí, senão a polícia vai te levar. Se o cara invadir, mano, cai fora. E depois teve que sair fora, aliás, perdemos essa pessoa. Agora eu vou ver se a gente consegue um jeito de conseguir alguém por lá. Pode ser alguém contratado pela secretaria, sei lá por onde, da própria comunidade, para zelar, né? E aliás, viu, Helena, lá naquele local, tem um gaiato construindo um posto de gasolina. Ele aterrou a nascente, né, crime ambiental pesado. Até o Ministério Público não está conseguindo resolver isso, não sei que bode vai dar isso. Mas que ele vai ter que desaterrar aquela nascente lá. Entendeu? Então, assim, eu acho que um controle para a gente tentar controlar isso aí. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Quando eu falo mais sobre a minha experiência lá em Belém, a gente vai falar um pouco sobre a resistência também, né? A gente tem que conhecer também, fazer um bom diagnóstico do problema também, né? Mas se o senhor fala, com certeza. Amiga? Você tem certeza? Tá bom. Ela disse assim, professor, ela já foi contemplada. Pode ser que ela palestra. A Luísa. Eu acho que essa pauta aí do racismo ambiental é muito importante, justamente para a gente identificar e as pessoas conhecerem por onde começar a luta, né? Porque de repente essa forma, essa raça de conhecer o racismo ambiental, de repente você está se colocando em uma luta que você pode ou acrescentar ou diminuir no momento, né? Porque se você se identifica como negro, eu sei que a minha luta, né, pelos meus objetivos e pelo objetivo da comunidade, eu sei quem são a minha raça. Então, por conta disso, tem tudo para que a gente possa acrescentar no momento da disputa, né? Da disputa mesmo pelo nosso espaço. Isso tudo é em busca de espaço. Os caras estão pensando nos espaços dele há 10 anos antes do nosso. E quando a gente chega para colocar o nosso posicionamento, eles já estão todos estruturados, e aí é difícil você romper, né? Mas a partir que o Maçula está falando, nós tivemos vários embates, várias lutas, para que hoje chegou onde está lá na Nova Cidade, e outros locais que a gente estamos junto acompanhando também, por conta disso, por falta de identificação, de identidade, porque você pensa que está todo mundo solto e ninguém de ninguém. Agora, a partir que a gente conhecemos a nossa luta, identificamos a nossa cultura, a nossa raça, todo mundo procura se unir, que é a força para a gente poder, né, quebrar essa barreira. Com certeza. Eu só concluir essa parte aqui, eu queria chamar a atenção rapidinho. Só para. Tem 2 slides aqui que aí cabe direitinho no meu planejamento. Eu queria chamar a atenção para vocês sobre a desculpa que o prefeito deu, que eu achei assim
praticamente colocou a responsabilidade sobre a população local, quando a gente sabe. Vocês acham que a prefeitura não sabe onde tem lixeira viciada? Sim, com certeza. Eu boto que bota nossa. Ah, tudo bem, o lixo acumula água, que pesa sobre o solo, que faz desabar, mas pô, lixeira viciada é uma das maiores desculpas do poder público para não resolver o problema. Então achei assim, uma falta de sensibilidade muito grande ele atribuir o deslizamento à presença do lixo. Né? E quando a gente já sabe que, por mais que talvez esse percentual tenha aumentado, né, da coleta de lixo, né, da separação, da reciclagem, mas que isso ainda é um problema na nossa cidade. Né? Pode passar. Aí eu pergunto para vocês, o poder público ele também trata os desastres como uma exceção. Não, aquilo infelizmente aconteceu, a gente não tinha como prever. Mas quando a gente olha um olhar assim, mais ampliado, inclusive no mundo inteiro, a gente encontra dados como esses aqui, olha, no relatório da ONU, que fala entre 2012 e 2022, em todo o mundo, habitantes de favelas e periferias morreram 15 vezes mais por secas, enchentes e tempestades do que aqueles que vivem em áreas seguras. As populações mais vulneráveis são as mais atingidas pelos extremos climáticos, ou seja, você tem até uma fórmula de calcular o risco. Então, digamos assim, o risco, né, é igual à probabilidade vezes o patrimônio vezes a fragilidade. Ou seja, probabilidade, qual é a probabilidade de cair uma grande chuva em Manaus no período do inverno? É uma alta probabilidade, né? O patrimônio são as pessoas que estão ali, são as casas, né, as pessoas que moram ali, né, as famílias. Então, se você tem gente habitando aquele lugar, aquilo ali vai ser um desastre. Né? Porque assim, rio transborda todo dia, terra cai todo dia. O problema é se tem gente morando assim. Né? É um patrimônio também. E a fragilidade é justamente a exposição dessas pessoas a esse tipo de intempérie. Então, por exemplo, se as pessoas estão morando ali próximo do precipício, né? Próximo do barranco, ou se estão morando numa área baixa, sujeita a inundações, né? Então existe essa fórmula. Mas o que ele está querendo dizer? Isso quem fala é o Mike Davis, nesse livro aqui, que o Dino até já falou sobre ele. O que ele fala é que os padrões de ocupação eles estão aumentando o risco de desastre no mundo inteiro. Os padrões de ocupação humana nas favelas e nas periferias. Então, assim, é uma tendência mundial. Então, a gente não pode tratar isso como uma exceção ou como um acidente. Mas esses desastres, eles são produzidos socialmente. Eles têm uma história. Né? E a distribuição deles é sempre desigual, em termos de raça, classe, etnia, geração e gênero também. Mas aí vamos jogar mais uma vez a culpa para quem está ocupando esse espaço? Pois é, né? E, Luiz, mas depende também, né? Por exemplo, nós lá no próprio lugar da Associação de Moradores, nós tiramos todo mundo de uma área. Hoje foi 282 apartamentos. Quando nós pensamos que não, toda a área estava reocupada novamente. E hoje é uma favela na frente da minha casa, entendeu? Então, assim, se não tiver a política pública imediatamente, vai vir outros e vai vir outros e outros. E aí a gente não tem como, a gente denunciava, mas a prefeitura não ia lá, ou quando ela ia, só ia dizer para fazer um relatório, não tomava nenhuma posição que pudesse fazer algo naquele espaço, e era uma praça, um espaço de lazer para a comunidade. E hoje, onde era uma unidade habitacional, hoje tem 3, 4 no mesmo
colocar terreno, né? Entendeu? Então, é muito difícil para nós combater. Eu participei de uma reunião do Instituto aqui. Não sei nem como a gente pode classificar isso. Ele se chama IAS Visão. Eles conseguiram uma verba para fazer 500 moradias. Quando o rapaz lá, o senhor Jeová, ele se candidatou a deputado estadual. Ele mostrou o terreno, mostrou a casa, todo mundo foi para a reunião. Ele pega as pessoas mais carentes e faz o cadastro. Aí quando está faltando uns 10 dias para a reunião, a moça vai nos grupos, diz assim, se vocês não votarem nele, ele vai ter que se eleger para poder ajudar vocês. Aí ele não se elegeu, acabou o programa. Agora ele está vindo para vereador. Já começaram a fazer tudo de novo. O homem tem a verba, tem um programa para fazer. E pega as pessoas carentes, que a maioria não sabe nem escrever seu próprio nome, e ele usa isso para politicar. Isso é parte do desastre. Como o desastre se produz socialmente? Esse exemplo que ela falou também tem a ver com a vulnerabilidade, né? Porque vulnerabilidade não é só exposição ao desastre, mas a ausência do Estado em momentos de crise. Das políticas públicas. Que ela mencionou aí, ele tem o Instituto do Espaço maravilhoso na Zona Leste. Mas é exatamente isso. Ele só funciona quando está próximo de uma campanha eleitoral. Ele poderia funcionar para dar curso, para trabalhar com a comunidade, mas ele não faz isso. Ele não tem recurso. Ele era apadrinhado pelo Silvio Marcelino Mendes e ele usava essa logo, né, para se beneficiar. E ele dá golpe nas pessoas, que as pessoas têm que pagar o valor, não sei se é 100 ou se é 200 reais. E aí acontece exatamente isso que ela está falando. Depois, e eu quero que você veja as filas que são imensas onde ele vai fazer. E ele dá o golpe em toda a Manaus. Corre tão rápido, né? Mas antes de nós retornarmos com o professor Pedro, vou convidar a Maria de Fátima para vir aqui fazer a apresentação da sua análise da missão Manaus. Olá pessoal, boa tarde. Eu sei que depois aqui do lanche eu ia estar mais fortalecida, né? Mas continuo um pouco tensa, né? E eu quero dizer assim que esse relatório, também como o vídeo, né, que foi passado aí na última aula, me impactou bastante, né? Porque assim, eu sempre fui uma pessoa sensível a essas questões, né? Mas assim, por falta de conhecimento mais amplo, né, antes de estar aqui, eu sinto que depois de estar assistindo essas aulas, de ter assistido aquele vídeo, de ter lido o relatório, eu fiquei muito mais impactada, né? Graças a Deus, né? A gente precisa se sensibilizar com essas questões, que são questões fundamentais, né, com relação à moradia, que é um direito humano, né, estabelecido desde 1948, é um problema da humanidade, desde que o mundo é mundo, né? Mas a partir de 1948 foi decretado como um direito humano, é essencial, né, da pessoa. Então, eu vou ler aqui também, né, porque o Rodrigo, que é bem mais novo, pôde ler, né, e eu na minha idade mais ainda, né, gente? Então, enfim, o direito à cidade é um conjunto, é um conceito que destaca a igualdade de acesso aos recursos urbanos e a criação de cidades justas, né? Inclusive e sustentável, né? Isso abrange a garantia de habitação adequada, serviços públicos, participação cidadã e qualidade de vida para todos os habitantes urbanos e também os rurais, né? A reforma urbana, dentro da perspectiva do direito à cidade, busca transformar áreas urbanas desiguais em espaços mais justos e inclusivos. Isso envolve a regularização de assentamentos informais, promoção de habitação acessível, melhoria de infraestrutura e combate à gentrificação, né, que é o processo que leva às desigualdades sociais.
A implementação de uma mesa, o que mais me chamou a atenção, gente, foi a implementação de uma mesa de diálogo permanente de prevenção e mediação de conflitos territoriais, né? É uma estratégia relevante para promover a reforma urbana. Essa enfatiza a aproximação das partes para a solução pacífica dos conflitos. Proporciona as questões relacionadas à terra, habitação e desenvolvimento urbano de forma colaborativa, evitando conflito e buscando soluções justas. Unindo esses conceitos, é possível trabalhar na criação de cidades mais equitativas, onde os direitos de todos os cidadãos são respeitados e o desenvolvimento urbano é orientado para o bem-estar coletivo, promovendo uma convivência harmoniosa e sustentável nas áreas urbanas de todo o país e em especial na nossa cidade, né? Então, reforma urbana já! Muito bem, que reflexão, né? Essa questão, Pedro, do tema em relação à busca de consenso, de fato é um fator recente na nossa capital, Manaus, e também no estado do Amazonas. Nas últimas 2 décadas, eu reconheço que ocorreram 4 expedientes em qual a Justiça, né, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, juntamente com entidades da sociedade civil, buscaram pacificar situações em relação à questão da terra e território, que foi a questão do Parque São Pedro, que houve essa busca de consenso, né, para a destinação do território, que antes era a ocupação Carnais. O Nova Vitória também, né, que era o território não, foi destinado, inclusive, com recursos para fazer toda a urbanização. No Santo Teovina, comunidade tem o Bom Jardim e Deus é Fiel. Deus é Fiel lá no Santo Teovina e mais recentemente o Nova Vida, né? Então a gente ainda necessita avançar muito ainda nessa tese da relação da busca de consenso, né, da resolução dos conflitos urbanos mundiais. Valeu, Dino, obrigado. Então, pessoal, todo mundo... Uma coisa que eu não falei também, né? Um dos meus interesses em participar do curso era também por causa do lanche, né? Que é muito bom. E o açaí, né? Eu já estou colocando sapê das aulas. Pois é, pô, aquele bolo de limão, né? Uma cobertura de limão que elas fizeram uma vez. Amor, Pois é, não, vamos voltar para o tema da aula de hoje. Então, agora eu vou falar com vocês um pouco sobre a minha experiência de pesquisa lá em Belém, né? A gente falou um pouco dos deslizamentos aqui. E aí, no caso de Belém, eu vou falar para vocês um pouco mais sobre como que um desastre ele é produzido socialmente, né? Vou contar a história do desastre lá em Belém, que são as inundações urbanas, que a cidade passa assim ano após ano. Até coloquei aquela matéria de jornal ali. Ele fala assim, Belém fica no fundo após a maior chuva em 15 anos. Isso foi em 2013. Só que é impressionante que todo ano tem uma capa dessa. Quer dizer, todo ano é a chuva do século. E esse ano choveu o que não choveu em 20 anos, sabe? Eu acho que eles guardam as manchetes e vão só repetindo, né? Pode passar. Assim, algumas informações sobre Belém, né? Mas no caso, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que essas inundações, as inundações que eu estudei, elas acontecem numa bacia hidrográfica específica lá em Belém, que passou por um processo de requalificação, de intervenção urbana, um projeto muito parecido com o que aconteceu com o Prosamin aqui. Só que ao contrário do Prosamin lá, ele não teve esse componente habitacional da mesma forma que o Prosamin teve aqui. O que esse projeto fez lá? Ele canalizou os igarapés, né? Ele aterrou as ruas, construiu vias e implantou infraestrutura de abastecimento de água, de tratamento sanitário, que vai para os canais antigos igarapés, né?
Então a gente diz que foi um projeto que na verdade matou os igarapés da cidade. E aí a Bacia do Una é esse território ali de Belém, né? 60% mais ou menos do sítio urbano da cidade, composto por 20 bairros. Os bairros em Belém, gente, são menores que os bairros aqui em Manaus, né? Em Manaus os bairros são gigantescos, assim, cidades, né? Então, assim, são 20 bairros na proporção dos bairros de Belém. Aí, esse território aqui, ele é composto de 19% de terras alagáveis, né? Que é muito recortado por igarapés, né? Então, essas terras alagáveis, elas foram principalmente onde houve a intervenção do projeto que eu vou mostrar agora. Era uma área também, historicamente, ela passava por inundações, né, todo ano. Então, o projeto ele veio para tentar resolver esse problema. Pode passar. Aí os objetivos aqui, né, do projeto de macrodrenagem da Bacia do Una, que é solucionar o problema das inundações e trazer infraestrutura urbana para os moradores dessas áreas. Uma coisa interessante para vocês notarem é aquela figura ali em cima. Aquilo ali é uma comporta. É como se fosse uma barreira que controla o fluxo de água da Baía do Guajará para dentro da cidade. Porque, assim, ao contrário de Manaus, Belém, a maré sobe e desce todo dia. Então eles implementaram isso aqui, porque quando do lado de fora a maré está cheia, eles fecham a comporta. Aí a água não entra. Quando a comporta está fechada, do lado de dentro, o sistema de drenagem, o conjunto de canais da Bacia do Una, tem que aguentar o volume de chuva. Se o sistema de drenagem não aguenta o volume de chuva, transborda, as casas vão para debaixo d'água. Vocês estão entendendo? Então imagine assim, né, uma Foz do Educandos ou Foz de São Raimundo, uma barreira assim, uma comporta, né, controlando o fluxo de água. Aí Belém faz isso por quê? Porque a cidade é muito baixa, uma cidade plana, baixa, e a cidade está mais baixa do que o nível da água na Baía do Guajará. Então eles acharam que era interessante colocar essa comporta. E dizem que de repente não é uma boa ideia, porque isso mata o rio. E se o sistema de drenagem não tem manutenção do lado de dentro, se ele fica assoreado, cheio de lixo, cheio de terra, de vegetação, lógico que ele não vai dar conta de suportar o volume de água da chuva enquanto a comporta está fechada. O fenômeno do lixo sempre aparecendo, né? É verdade. Pode passar. Isso aqui é um pouco de como eram as áreas, né, que sofreram intervenção. Ali, a obra que está mudando Belém, aquela imagem ali, era um informativo que meu avô guardou. Ele tinha um hábito de guardar recortes de jornal, né? Então ele tinha uma pasta com esses recortes de jornal e ele guardou esse sem saber que um dia eu faria essa pesquisa. E aqui do lado direito são algumas imagens de Belém como era antes, né? Aí, ainda bem que Manaus nunca foi assim, né? Pode passar, gente. Olha, esse foi o tipo de obra que eles fizeram. Tem muitos igarapés também que estavam completamente ocupados, né? E vejam a proximidade da área que sofreu intervenção já do centro da cidade, ali em cima, né? Os prédios e tal. Esses aqui foram os recursos investidos no projeto. Então, teve um total de 312 milhões de dólares. Metade o governo do Pará entrou, uma contraparte, e a maioria foi financiada pelo BID. O BID acho que ele já passou por aqui, né, Dino? Não, já. Fez uma outra coisa aqui em Manaus, o BID, né? Ele financiou o Palu, nós tivemos aí, nós fomos lá em Brasília, lá no BID. Então vocês conhecem o BID, né? Todo lugar que o BID passa tem problema. Agora não, que a pessoa está tirando show lá. Esse aqui, gente, é um maquinário que foi adquirido também, né, no empréstimo pelo BID, que era para ser utilizado para fazer a manutenção dos canais.
Porque assim, esses canais eles precisam de uma manutenção periódica, né? Eles precisam ser dragados, eles precisam que a cota de projeto deles seja mantida, porque eles foram projetados com aquele formato e para comportar um volume de águas específico, né? Então eles precisam daquela manutenção constante para dar conta do volume de água em Belém, que é a mesma coisa que em Manaus, né? A gente já está acostumado com isso, todo inverno vocês sabem como é que é. O que aconteceu com esse maquinário, gente? Ele desapareceu, sumiu. Está nas fazendas. O prefeito na época, olha essa história, gente. O prefeito na época, ele tinha uma empresa que estava no nome do assessor dele. O prefeito fez um contrato com essa empresa e cedeu maquinário para essa empresa para fazer manutenção dos canais em Belém inteira. Então ele tinha uma empresa no nome de um laranja, ele se apropria indevidamente do maquinário da bacia do Una e faz um contrato com ele mesmo. E aí em 2005, um ano depois que o projeto foi entregue, o que aconteceu foi aquilo ali, né? Foi a primeira inundação. Essa aqui é a casa de um amigo meu, né? Ele começou sendo o interlocutor da pesquisa e tal. A gente se conheceu em 2013, né, o Alexandre. Mas hoje em dia eu posso dizer que ele é um grande amigo, assim. Né? Eu acompanhei desde 2013 até hoje, a gente mantém contato, a gente escreve junto, né, sobre essa questão do saneamento, das inundações de Belém. Então, esse continua assim a casa? Então, ele fez um empréstimo, conseguiu levantar o assoalho, levantou 1 metro mais ou menos assim, o assoalho da casa dele. Só que hoje em dia a água entra na casa dele, mesmo assim. Então o que as pessoas dessas áreas elas fazem? Elas geralmente têm um segundo piso, né? Aí nessa época assim elas já sabem o que vai acontecer, elas tiram as coisas de casa, levam para o segundo piso e vivem dessa forma. E a intensidade também e a frequência das inundações ela vai aumentando cada vez mais, né? Ano após ano. Então isso aí foi 2005. Pode passar. Né? Foi 2013, na mesma área. Vocês vejam que, como o projeto ele passou por essas áreas elas são tidas como áreas urbanizadas já, né? Então é como se não fosse mais favela. No papel elas não são mais favela, mas na prática elas continuam sofrendo com os mesmos problemas de antes, né? A diferença é que assim, agora as casas são de alvenaria, uma rua ou outra é asfaltada, pavimentada, mas até isso prejudica, porque por exemplo, o asfalto ele impede a água de filtrar para o solo, né? Ele limita a permeabilidade do solo. Então, até isso é um impacto negativo do projeto. Aí 2018, isso aqui é ali na ponta, ali é a casa do Alexandre também, né? Meu amigo. Então só para mostrar para vocês que isso vai se repetindo sempre, né? E a gente se pergunta onde está o racismo ambiental? Aí tem vários níveis assim, que a gente pode observar, né? Eu acho que o primeiro, isso que a gente estava conversando aqui, quer dizer, na distribuição injusta dos impactos, né, entre a população mais pobre, composta majoritariamente por pessoas racializadas. A segunda é, por exemplo, você cria um programa desse com uma solução universal. Se ele não dá certo, quem vai ser mais prejudicado é a população que mora nas áreas mais baixas, que são as áreas mais pobres. Quem mora mais em cima não está prejudicado. Então eles sofrem os impactos das chuvas, das inundações, mas sofrem os impactos também do programa. Então é o caso que não é a ausência de política pública que está vulnerabilizando as pessoas, mas a própria forma como a política pública é implementada. Ela não pensa em quem está lá, né? Exatamente. Ela é feita no escritório e é implementada, porque ela coloca uma maquete e acha que aquela maquete vai atender as necessidades local. Né? Isso entra no terceiro ponto, que é a falta de participação. O racismo, ele também está aí, é muito sutil nesse sentido, porque ele implica em quem merece ser ouvido e quem não
vai ser ouvido. Então, um projeto sem participação social, ele acaba sendo uma imposição de cima para baixo. Então, os engenheiros, os técnicos, a equipe do Projeto UNA não se preocupou em promover a participação, como o colega estava falando aqui, né? Não é só levar lá para consultar, dizer se eles querem ou não, mas olha, que tipo de projeto que vocês querem? Qual é a relação de vocês com a água? Historicamente construída. A gente está falando aqui de pessoas que são migrantes do interior do estado, né, que tem todo o saber relacionado à construção, à convivência com o elemento água. Então, que tipo de relação que essas pessoas tinham com os igarapés da cidade? Por que reduzir os igarapés da cidade, como fizeram aqui, a um sistema de drenagem que não tem nenhuma outra utilidade senão receber água da chuva e de esgoto? Por isso que eu falo muito, professor. Estou escrita. Às vezes eu falo. Ela está escrita, rapidinho. Depois dele, eu pensei que você já tinha pedido a palavra. Não, pois é, eu estou escrita primeiro que ele, né? Gente, é assim. Porque essa questão que você colocou aí, o que aconteceu? Nós, eu era presidente de uma associação de moradores e foi no ProUrbis para lá. Quando chegou lá, nós queríamos conhecer como era que funcionava a parte da maquete, porque a gente não tem noção, né? E o engenheiro e o coordenador dizia assim para mim, você não é engenheira, você não vai entender nada. Eu disse, mas eu quero ver e quero que você me explique. E aí, com questão da participação, eu era muito briguenta, hoje eu estou calma, mas já fui muito briguenta, já fechamos a avenida, já fechamos em frente à prefeitura. E aí, nós conseguimos tirar, que é um complexo, creche, CRAS e CRES. Nós conseguimos tirar de uma área que eles iam desapropriar mais ou menos 10 famílias e nós colocamos numa área principal onde desapropriou só apenas que tinha um terreno maior. Mas aí não foi fácil, foi muita briga. Aí veio as lideranças de outros bairros que faziam a composição, que a gente cresceu junto, porque a gente entende que sozinho não faz nada, né? Aí nós chamamos as pessoas, somamos e hoje está lá. Eu convido você para conhecer o projeto, lá, o programa ProUrbis lá, que inclusive tem uma cisterna lá, que coleta dejeto e que faz o tratamento. Uma ET, tem uma ET lá. Então a nossa comunidade ela foi bem contemplada, mas assim, com a nossa participação, que eu deixei de viver tudo, saí do hospital com assistente social e fui viver 4 anos aquilo, entendeu? Mas não é porque eles deixaram, mas é porque nós sentimos a necessidade para brigar e não saiu perfeito. A rua aqui é os igarapés que eles estreitaram e nós lá é uma rua. Se você ver a nossa avenida lá, Pirarucu, a avenida era imensa. O que eles fizeram? De cima dá para ver que é peixe. Eles fizeram assim, o recuo, aqui bem grande, aí eles fazem aqui. Essa ponta aqui não passa 2 carros, tem que esperar um passar para o outro ir. As calçadas são imensas, mas com os recuos é um problema para nós, entendeu? Eu vou lá sim, eu quero conhecer. Eu falo muito e às vezes falo muita besteira. Mas às vezes eu acerto algumas. Mas veja só, professor. O senhor falou, acho que o senhor falou tudo agora, né? A questão da participação. Quando eu falo que é importante, tem que ser real. As coisas vêm tudo de cima para baixo. A gente tem que ir fio de goela abaixo na gente. Pronto. Alguma colega aqui falou do ônibus. Isso é real. Chegaram os ônibus novos, eu não sei se é por orientação do empresário que diz assim, não pode gastar esses ônibus. Aí uma viagem da Zona Leste ao centro, que dura com todo o engarrafamento 40 minutos, aí o cara parece que vem pisando em ovo, nesse calor, nessa quentura, entendeu? O cara não passa de 10 minutos. Um dia desse eu cheguei com o motorista, esse ônibus não tem outra marcha, só a primeira, né? E a gente corre o risco de apanhar. Você tem compromisso, e aí é quase 2 horas uma viagem, tanto indo como vindo, tem alguns ônibus. Outra coisa, as catracas, você tem que encostar o passa-fácil 3, 4, 5 vezes para poder liberar. Você não pode mais saber quantos vários transportes você tem, entendeu? Então assim, gente, está na hora da gente gritar. Eu vou organizar e vou começar a quebrar essas catracas, esse negócio aí de passa-fácil, entendeu?
e preparando logo um bom advogado para me tirar da cadeia. Colega. A gente bota o passo a passo no programa. Entendeu? Então a gente tem que discutir, tem que chamar a turma, né? Primeiro, audiência pública. O que o povo fala? Essa é política de empréstimo. A gente já começa errado por aí. A audiência pública nós temos que ir e vamos discutir, entendeu? Porque senão eles enfiam mesmo de goela abaixo e depois só faz reclamar. Agora, assim, essa questão da participação, e é muito delicado falar sobre isso também, nesse contexto, porque eles tinham um conselho gestor da obra, eles tinham um comitê assessor, mas o que aconteceu? Na época, a prefeitura, ela meio que neutralizou o poder de questionamento, o poder combativo do conselho gestor, distribuindo o DAS para os membros, entende? Então teve esse problema. Aí, o que aconteceu? Existia o conselho gestor chapa branca, oficial, e existia aquele pessoal que ia questionar por fora da estrutura do projeto. Aí vem a resistência. Pode passar. Que aí são outro grupo de moradores que se opôs àqueles do conselho gestor, aí foram para o Ministério Público, conseguiram ajuizar uma ação civil pública pela obrigação de fazer da prefeitura a manutenção dos canais. Eles criaram um coletivo de moradores ali, alternativo, né, ao conselho gestor, que era essa frente dos moradores prejudicados da bacia do Una. Eles formaram uma série de alianças também, né, com a FPA. Aí eu acompanhei bastante esse processo de mobilização deles, né, estava presente. O Sindicato dos Urbanitários, a própria OAB, outros movimentos sociais, aí outros movimentos de prejudicados de outras bacias que estavam passando por intervenção começaram a surgir também. Eles foram formando meio que uma rede de luta pelo direito à cidade, né? Tipo, não só pela minha comunidade aqui, pela minha rua aquela, mas pelas obras, a forma como as obras estavam sendo executadas na cidade. E aconteceu de moradores de outras áreas que iam passar por aquele tipo de intervenção conseguir influir nas obras, né? Eu falo, não, eu não quero canal, eu quero que mantenha o igarapé, porque o barco passa por aqui, que vem das ilhas, vem trazendo madeira, sabe? A gente usa isso aqui, não pode transformar em cano, não pode transformar em vala. Então, de repente, eles não conseguiram influir no resultado que aconteceu na bacia do Una. Eles estão meio correndo atrás do prejuízo, tentando que a prefeitura faça a manutenção e não faz. Né? A prefeitura não... O maquinário desapareceu, aí não tem recurso. Tentaram um acordo. Eu sou um pouco desconfiado dessas coisas de acordo. Às vezes o acordo ele é bom, mas ele contribui para que os mais poderosos ganhem tempo e não resolvam o problema. Aí a ação civil pública voltou a tramitar e parece que saiu uma sentença agora. Mas saiu uma sentença o quê? 2008 para 2023, olha só a quantidade de tempo, né, que demora. E aqui é a mobilização social nas ruas, nas instituições e nas redes sociais. Né? Então, o Alexandre, onde ele é chamado para falar sobre a bacia do Una, sobre inundações, ele vai. Porque é um trabalho também de educação sociopolítica. Né? O que a prefeitura diz? Que os canais eles transbordam porque a população joga lixo. Ou seja, sempre responsabilizando a população. E ele vai lá e diz, não, olha, canal transborda, lixo é um problema? Sabe o que é, né, São Francisco? Mas a questão é, não tem manutenção. Isso é reconhecido pelo próprio Ministério Público numa ação civil pública ambiental. Então, todo lugar que ele vai, ele leva esse aporte também, nas escolas, nos cursos. O pessoal fica assim, maravilhado com ele, né? Ele aprendeu também os termos da engenharia, né? Tudo sobre o projeto ele sabe. Então, hoje em dia, assim, ele começou como meu interlocutor, como meu informante na pesquisa. Hoje em dia, a gente é parceiro, né? Porque nesse assunto aqui, posso até ser professor, mas ele sabe mais do que eu, com certeza. Pessoal, a gente... Rapidinho, amigo. A Luísa pediu a palavra. Sou eu? Tá, não. É porque esse projeto da bacia do Una me remeteu agora um prosaminho nosso aqui. Que nós fizemos essa mudança na Cachoeirinha, no igarapé da Cachoeirinha. Era para começar ali na bacia do Campos,
mas com um processo já de organização tão grande que a gente já estava, mais de 5 anos, naquela época, antes de começar o Prosamin, a gente nem sabia que existia Prosamin, quando pintou, o processo já estava de organização avançado nosso. Foi quando nós mudamos a trajetória do Prosamin aqui em Manaus, né, que era para se começar no Igarapé do 40 e findou começando lá no nosso Igarapé, na Cachoeirinha. Então, esse processo de organização e da leitura também, que a gente deve conhecer, que é isso, conhecer todo o projeto, isso que a Helena fez lá, buscar conhecer a fundo, para poder cobrar, para discutir o que realmente... Porque o projeto ele é maravilhoso se a comunidade conhecer. Se a comunidade não conhecer, eles empurram de barriga abaixo o que eles querem colocar. Só que nós fomos para cima. E parte do programa que eles queriam fazer pela metade, nós não conseguimos avançar mais 15%, né, por conhecer. E todo mundo unido, nós fomos para a luta, né? Então é importante conhecer o projeto, assim como a Helena estava falando. Eles jamais vão querer mostrar o projeto, mas assim como tinha lá na bacia do João o GT, né, de organização, nós criamos aqui também, fizemos o que vocês fizeram, tinha o da empresa e tinha o nosso, conselho gestor nosso, para se discutir. Então eles discutiam lá e a gente discutia aqui. Quando chamava para a rodada de conversa, é que eles propunham uma coisa e nós proporíamos, a nossa proposição era outra também. Parecido com a dele, mas que só avançando aqui. Acho que muito importante é isso, né? Você conhecer o projeto que vai ser implantado na sua comunidade. Porque se você não conhecer, não tem como você discutir. Então foi por conta disso que nós avançamos aqui no Prosamin. Hoje já está faltando também, porque tem que ficar parte do projeto. O dinheiro não é gasto naquele momento, mas tem que ter uma continuação, tem que ter uma continuidade. Hoje eu não sei quem é que está acompanhando o Prosamin, principalmente lá na bacia do Antônio. Mas deveria ter um grupo para estar acompanhando, principalmente agora que me parece que os prédios lá já estão tendo rachaduras, né? Mas tem dinheiro para isso, tem um programa dele para isso. Lá no Novo Aleixo também, né? Fazendo parte linear. Mas é isso, Luiz. Eu fico feliz assim, de ver que é importante a gente conhecer as experiências de outros lugares, né? Mas se reconhecer também, né? Se identificar com outros processos, né? Só rapidinho, antes de todo mundo ir embora, né? A gente está vivendo uma realidade no Tamanhuaçu que é justamente isso, né? Todo mundo brigando para ficar lá no Tamanhuaçu, o rio secou, e agora? Está todo o lixo lá, fossa negra direto no Igarapé, pneu, plástico, carro, energia irregular, tudo está lá agora. Como é que faz? Como é que vai tirar aqueles moradores de lá? De 900, eu acho que menos que moram no canto daquele. Agora vai colocar fogo no corpo e morrer. Tá fácil agora, mas como é que vai ficar? O rio vai voltar, vai continuar a mesma poluição sonora, prostituição, ilícita, rolando lá, flutuantes abandonados, sem iluminação de segurança. Isso acontece, está acontecendo aqui do lado da gente. Ou lá onde eu moro, é exatamente isso. A gente quer participação, quer voz, não quer ouvir, vai continuar o mesmo problema sendo levado ao rio. E a água que a gente bebe aqui na cidade vem de lá, está cheio de fé. Vem de lá. Bora entrar, tá? Você acha quando é que meu esposo tirou a foto lá e não estão lavando nem a tratamento daqui da água da Deus. Estão lavando. Sim. Mas é isso, né? A questão da participação, assim, importantíssima. Até a decisão do Ministério Público, né, tem que ser ouvido, né, a população. Isso é importantíssimo. E eu acho que é o fim, né, da apresentação. Eu só queria, assim, agradecer, né, o Dino, acho que isso que vocês fizeram por mim, né, de me receber aqui, de me chamar, tem uma importância muito grande para mim, né, e algo que é difícil de eu até conseguir retribuir, né? Então, fico à disposição, na verdade, né, para a gente dialogar, para a gente se fortalecer. Mas é isso, gente. Obrigado. Pedro, nós que te agradecemos, né, por essa contribuição aqui, destacar
conosco, né? Isso é um aprendizado, né? Como você descreveu, é uma via de mão dupla, né? Nós, das entidades, dos movimentos sociais populares, né? Das organizações não governamentais que atuam nesse campo da defesa e da promoção dos direitos da pessoa humana, dos direitos da cidade, a gente preza muito dos pensamentos, das teses, né, construídas na academia, porque é a nossa fonte também de reflexão das intervenções que são dedicadas localmente, né, nas comunidades dos territórios. Muito obrigado. Eu sempre gosto de fazer memória e citar, né, a contribuição enorme quando o Fórum, hoje é Fórum Amazonense de Reforma Urbana, né? Antes nós nos organizávamos, né, quando foi fundado em 2003, como Fórum de Habitação Popular da cidade de Manaus. Ele foi fundado na Universidade Federal do Amazonas. Foram 3 dias intensos de debate, né? Foi um momento que foi apoiado pela Arquidiocese de Manaus, pela Caritas, e que hoje há uma coordenação autônoma, né, de um conjunto de entidades, que inclusive são essas referências, né, muitos estão aqui, que são da comissão organizadora desse curso, né, muitas das vezes até, quando vocês citam, né, me incomoda um pouquinho. Eu estou na frente, mas é porque teve um conjunto de muitas pessoas que contribuíram na organização desse evento. Então, é essas pessoas também que a gente preza e faz a memória, a descrição, na verdade, né, da organização desse curso aqui. Mas a você, muito obrigado. Tá? Esse é a Kelly também. A turma, aquela missão que foi dada a vocês, há necessidade de vocês encaminharem para a Kelly o trabalho, tá bom? Por favor, não pode faltar. Eu tenho que informar do meu relatório. Vai encaminhar para a Kelly, tá? Por favor. Vamos fazer o registro aqui? Não,